Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, em homenagem ao lançamento de Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, eu vim falar sobre o filme Missão Impossível de 1996. Após uma missão de recuperar arquivos falhar, o agente Ethan Hunt precisa descobrir quem é o traidor infiltrado para conseguir limpar o seu nome. O longa tem direção de Brian De Palma e é o primeiro filme da Cruise and Wagner Productions, a produtora do Tom Cruise. Já a trama do filme é baseada em uma série de mesmo nome que foi lançada ali nos anos 60 e 70. E como dá pra ver pela sinopse, o filme traz um roteiro extremamente simples, mas ainda assim cheio de reviravoltas, que fala sobre tudo ali, sobre espionagem, e consegue manter os espectadores presos do começo até o fim. Durante o filme acompanhamos diversos planos e missões, tudo isso através do ponto de vista do próprio Ethan Hunt, então por conta disso a gente acaba se conseguindo conectar com o personagem com muita facilidade e também investigar juntamente com ele. O roteiro do filme também traz uma explicação prévia antes dessas cenas em que a gente acompanha a missão, onde a gente entende qual que é o papel de cada um dos personagens. Assim, quando chega na cena dessas missões, a gente consegue acompanhar a trama meio que sentindo aquela tensão de que tudo pode dar errado a qualquer momento. Por falar nas missões, essas cenas são os grandes momentos dentro da franquia, não só aqui dentro do primeiro filme, mas dentro de todos os filmes da saga Missão Impossível, onde a gente tem a clássica música do Missão Impossível tocando enquanto algo grandioso e extremamente perigoso acontece dentro das cenas. Esses momentos ficam ainda mais legais, principalmente quando a gente leva em conta todas as tractanas de espionagem que eles têm, que apesar de terem uma tecnologia extremamente avançada comparado tanto nos anos 90 quanto nos dias de hoje, mas que ainda assim fazem sentido dentro da lógica ali, porque afinal das contas os personagens são espiões. A direção do Brian De Palma também é um dos grandes destaques dentro do filme, já que ele traz um filme recheado de suspense e tensão, muito por ele se inspirar nos filmes de policial dos anos 70 e um pouco no cinema noir. Então o diretor em diversos momentos opta por planos que sejam bem próximos da cara dos atores e também cortes rápidos, justamente para remeter a essa tensão ali que o personagem do Ethan, o principal, tá sofrendo de ser acusado por algo que ele não cometeu, e também essa sensação de que o tempo dele tá se esgotando, então ele precisa resolver logo isso. E esses momentos não estão apenas presentes dentro das cenas de ação, mas também dentro das cenas mais calmas, como a conversa que o Ethan tem com o seu chefe, em que o Brian De Palma meio que opta em filmar os dois atores de baixo pra cima. Claro, o filme tem diversos clichês do gênero, óbvio que ele tem, mas ainda assim tudo é encaixado dentro da trama de uma maneira que funcione organicamente e que não cause nenhum incômodo. Grande parte das críticas que eu li dentro da internet questiona e critica que o filme não desenvolve muito os personagens ali, focando muito mais na história do que em desenvolver os próprios personagens, mas eu discordo disso. Talvez se eu tivesse assistido Missão Impossível quando ele foi lançado, eu talvez sentiria esse mesmo incômodo. Mas como eu assisti alguns anos atrás, isso não foi uma coisa que me incomodou, porque eu sinto que o carisma dos atores faz com que a gente se importe ali com todos os personagens. E eu acho que aqui vale destacar 3 personagens em principal. A primeira personagem que eu quero comentar aqui é a Claire, que é interpretada pela Emmanuelle Bert, e ela basicamente é uma personagem meio misteriosa, apesar dela funcionar ali como uma agente colega do Ethan, ela ainda assim é extremamente misteriosa, tem um ar melancólico assim, mas ainda assim ela é interessante e ela consegue puxar muito a atenção pra ela justamente por todo esse ar que ela tem. Já o outro personagem é interpretado pelo Ving Rhames e ele é o Luther, que basicamente começa a fazer parte da franquia desde o primeiro filme e acompanha o Ethan em diversas outras aventuras de Missão Impossível, e aqui ele se mostra um personagem mais sarcástico, mas ainda assim extremamente divertido, e é muito fácil de você gostar dele, porque o Ethan, a gente já vê que ele confia nele de primeira e a gente acaba confiando nele também. E claro, não poderia deixar de falar o talento do Tom Cruise. Realmente Missão Impossível não seria Missão Impossível se não fosse pro Tom Cruise, não só por conta de ser a produtora dele, mas também pelo próprio personagem. Eu acho que o ator consegue dar muita vida ali ao Ethan Hunt, que consegue conquistar a gente desde o primeiro momento, justamente pelo carisma dele. Ele é um personagem inteligente, um pouco mais sério, ele não é tão divertido quanto os outros personagens do Tom Cruise, como o Maverick, por exemplo, mas ainda assim ele tem um certo jeito que conquista a gente com muita facilidade. E claro, acima de tudo, ele é um personagem disposto a fazer o que é certo, então eu acho que acima disso ele consegue conquistar muito por conta desse moralismo que ele tem. E um dos destaques, claro, também são as cenas de ação, que são extremamente criativas e muito interessantes. Aqui dentro desse primeiro filme a gente não tem cenas tão extravagantes quanto os outros filmes, né? Até porque os filmes de Missão Impossível acabam que ficam muito conhecidos
por conta do Tom Cruise querer fazer todas aquelas acrobacias sem o uso de um dublê. Aqui as cenas são um pouco mais contidas, mas ainda assim é ele que faz e são tão impressionantes quanto. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, muitas vezes os atores optam por fazer essas cenas justamente por conta do realismo. Eu acho que aqui dentro de Missão Impossível isso é um fator crucial assim dentro do filme, porque você consegue acreditar em tudo aquilo que está sendo exposto. Apesar de ser um filme com tecnologias muito diferentes, você consegue acreditar que uma pessoa tá fazendo aquilo. Muito por conta disso, talvez a pior parte desse filme seja o final dele, que realmente passa os limites do realismo, mas ainda assim dá pra superar. Por fim, Missão Impossível é um filme super divertido que eu super recomendo. Eu acho que, comparado com os outros filmes que eu vi da franquia, eu não assisti todos, mas comparado com os outros, ele é um pouco mais fraco, mas ainda assim ele é um ótimo pontapé inicial, e inclusive a franquia do Missão Impossível, ele acontece um evento bem diferente do que a gente vê na maioria das franquias, em que a cada filme que vai lançando, eles conseguem melhorar a qualidade. Muito disso eu acho que é por conta do Tom Cruise, que tá cada vez mais confortável ali no personagem. Lógico, ele caiu como uma luva pro personagem do Ethan Hunt, ele super combina com o papel, mas acho também que o cuidado dentro dos filmes tem aumentado, as cenas de ação têm se tornado mais interessantes, e o próprio roteiro mesmo, a própria narrativa ali tem se tornado maior mesmo. Bom, e se você quer assistir o novo Missão Impossível e não assistiu nenhum dos outros filmes, pode ficar tranquilo. Eu comecei a assistir Missão Impossível a partir do 5º filme, assisti o 6º e depois fui assistir o primeiro e foi super tranquilo de entender. Ainda não assisti o novo, mas eu tenho certeza que esse vai ser exatamente o caso. Ele é um filme muito fácil de você conseguir pegar o que tá acontecendo e entender a dinâmica dos personagens, então se você quer assistir, mas não tem tempo de ver todos os outros, eu falo sem assistir mesmo, que pode ver com tranquilidade. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.3 e ele tá disponível na HBO Max e na Star Plus. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que vocês acham de Missão Impossível, se vocês estão ansiosos pro novo filme, quais são suas expectativas, enfim, foi isso e até o próximo vídeo.